Quem eram Evódia e Sintique? Evódia e Sintique, um chamado à unidade na igreja. Na igreja de Filipos, havia duas mulheres muito conhecidas pela sua dedicação à obra de Deus, Evódia e Sintique. Elas não são lembradas nas Escrituras por um milagre, uma pregação ou um feito extraordinário, mas sim porque estavam em desavença uma com a outra. Essa situação chamou a atenção do apóstolo Paulo, que escreveu pedindo que colocassem fim às diferenças para o bem da comunidade cristã daquela cidade. Filipenses 4:2. Uma história pouco lembrada, mas que carrega uma grande lição. Duas mulheres, ativas e dedicadas à obra de Deus, se desentenderam dentro da igreja de Filipos. Paulo precisou intervir para restaurar a comunhão. Descubra quem eram Evódia e Sintique, o que podemos aprender com elas e por que a unidade é fundamental para o povo de Deus. Quem eram Evódia e Sintique? Você sabia que até mesmo na igreja primitiva havia conflitos entre irmãos e irmãs da fé? No livro de Filipenses, Paulo menciona duas mulheres que serviam ao Senhor com dedicação, mas que estavam vivendo um momento de divisão. Hoje vamos conhecer a história de Evódia e Sintique e aprender lições preciosas para a nossa vida e para a nossa comunidade de fé. Você consegue imaginar isso? Pessoas que já batalharam juntas pela fé, mas que, em algum momento, deixam a comunhão se perder? Isso ainda acontece nos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, pense comigo. Será que hoje nós também não deixamos coisas pequenas criar barreiras entre nós? Já viu ou viveu algo parecido na sua igreja? Esse episódio nos lembra que conflitos não são algo novo na história da igreja. Mesmo nos tempos apostólicos, irmãos e irmãs que amavam a Deus podiam acabar se desentendendo. Mas também nos mostra a postura de um verdadeiro líder. Paulo não ignorou o problema, mas buscou restaurar a comunhão. Essa é a marca de um pastor cuidadoso e de um líder que zela pela unidade do corpo de Cristo. O que mais me chamou a atenção é exatamente o fato de Paulo não ter ignorado o problema, nem ter tomado partido. Ele não acusa uma e defende a outra. Pelo contrário, trata as duas com carinho, pedindo que se reconciliem. E mais, ele convoca um companheiro de jugo, possivelmente chamado Císigos, para ajudar na reconciliação. Paulo entende que a unidade da igreja é mais importante que qualquer vaidade pessoal. Você conhece alguém que tenha o dom de pacificar? Que Deus levante mais pessoas assim, pois igrejas saudáveis precisam de irmãos e irmãs que ajudem a restaurar relacionamentos. Quem eram essas mulheres? A Bíblia não traz muitos detalhes sobre Evódia e Sintique, mas podemos extrair algumas informações. Primeiro, sabemos que eram crentes genuínas e ativas no trabalho do Senhor. Paulo afirma que ambas lutaram ao lado dele pela causa do Evangelho, Filipenses 4:3, usando um termo que no original grego transmite a ideia de esforço conjunto, como soldados combatendo lado a lado. Não sabemos exatamente quando essa colaboração aconteceu. Talvez durante a fundação da igreja em Filipos ou em alguma das visitas posteriores do apóstolo à cidade. É possível até que elas abrissem suas casas para receber as reuniões da igreja, algo comum na época. Também fica claro que, apesar de já terem trabalhado juntas, permaneciam como membros da mesma congregação quando o problema surgiu. Infelizmente, a boa parceria do passado deu lugar a um relacionamento marcado por divisão. Alguns estudiosos levantam hipóteses sobre suas identidades. Há quem sugira que uma delas poderia ser Lídia, a primeira convertida de Filipos, Atos 16, 14 e 15, usando outro nome. Outros chegam a supor que um desses nomes fosse masculino, identificando o casal do carcereiro de Filipos. Mas essa ideia não se sustenta, pois o texto original indica claramente que se tratava de duas mulheres. Há ainda interpretações alegóricas, como a de que os nomes representariam grupos judaicos e gentílicos dentro da igreja, mas isso também não harmoniza com o contexto da carta. O que causou a discórdia?
O texto bíblico não revela a causa exata do desentendimento. Poderia ter sido algo pessoal ou uma diferença de opinião sobre questões ministeriais. Seja como for, Paulo não entra nos detalhes do problema, mas foca no que realmente importa, o chamado à reconciliação. Ele exorta ambas a terem o mesmo sentimento no Senhor, Filipenses 4:2, para que pudessem voltar a trabalhar lado a lado, fortalecendo a comunhão e o testemunho da igreja. Além disso, Paulo pede a ajuda de um verdadeiro companheiro de jugo, possivelmente alguém chamado Cízigus, ou talvez fosse apenas um título carinhoso para um colaborador fiel. Essa pessoa teria o papel de interceder e mediar a paz entre elas. O alerta para nós hoje. Essa história nos lembra que até cristãos maduros e comprometidos podem cair em desentendimentos. E quando isso acontece, toda a comunidade pode ser afetada. Porém, o mesmo texto também traz esperança. É possível restaurar relacionamentos quando nos submetemos ao Senhor, buscamos ter a mesma mente e contamos com irmãos que nos ajudem na reconciliação. O mundo já está cheio de divisões. A igreja, pelo contrário, foi chamada para ser exemplo de unidade, amor e perdão. Que possamos aprender com essas duas mulheres que, mesmo sem conhecermos todos os detalhes de suas vidas, nos deixaram uma lição valiosa. Preservar a comunhão é parte fundamental do evangelho que pregamos. O mundo já está cheio de divisões. Evódia e Sintique nos ensinam algo profundo. Até pessoas comprometidas com Deus podem se desentender, mas isso não precisa ser o fim da história. Quando lembramos que estamos unidos em Cristo, podemos restaurar a comunhão, mesmo depois de feridas e mágoas. Talvez exista alguém que você precise procurar ainda hoje, alguém que já foi seu companheiro ou companheira na fé, mas com quem houve um afastamento. Que tal dar o primeiro passo? O mundo já está cheio de divisões. Nós, como igreja, somos chamados para viver de forma diferente, unidos no amor de Cristo como um só corpo. Que a história de Evódia e Sintique seja um alerta, mas também uma inspiração para que busquemos a paz, a reconciliação e a unidade. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com seus irmãos e irmãs da fé. E lembre-se, aqui no canal Personagem Bíblico 70, sempre buscamos trazer histórias da Bíblia que falam ao nosso coração hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.